Olá, acadêmicos e acadêmicas, tudo bem? Como a literatura infanto-juvenil contempla a questão dos direitos humanos? Nessa aula, vamos falar sobre a importância da leitura habitual de histórias que sejam fundamentais para formar pessoas que valorizam a diversidade. Ou seja, para que as crianças reflitam sobre a valorização do diferente, é preciso desde cedo trabalhar a questão na rotina, na sala de aula e não apenas em datas comemorativas. Pessoal, criar condições para o desenvolvimento de atitudes de respeito à diversidade é uma das responsabilidades das escolas durante toda a educação básica. E uma das possibilidades de ter respeito em relação à diversidade presente no cotidiano das crianças é inserir na atividade permanente de leitura histórias vividas por representantes de diversos grupos e desempenhando vários papéis. Certo? Agora acompanhe. Direitos humanos. Os direitos humanos são todos aqueles que estão incutidos à natureza do ser humano. São direitos naturais, imutáveis e absolutos porque não dependem de qualquer outra circunstância, tempo, lugar, etnia, entre outros, para existirem. Os direitos humanos correspondem a uma cláusula peculiar do relacionamento das pessoas em sociedade, haja vista que os direitos humanos proporcionam o respeitoso tratamento dos indivíduos entre si e entre estes e os Estados. Pessoal, essa declaração coloca em igualdade todos os homens e mulheres em todos os países e nações. Afirma, por isso, o direito de igualdade entre as raças e etnias, sem apontar nenhuma como a melhor. É nesses termos que a referida declaração preconiza, em seu artigo 1º, que todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade e que, sendo dotados de consciência e razão, devem agir de forma fraterna em relação aos outros. Interessante, não? Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Assim, a orientação dos direitos humanos é de que todos são iguais. E como essa questão é colocada na literatura infanto-juvenil? Como a literatura infanto-juvenil contempla o trabalho com a diversidade? O que vocês acham? A literatura infanto-juvenil, leis e práticas pedagógicas convivem bem próximas e o fazer de uma está ligado diretamente ao fazer da outra. Seja na concepção do próprio livro, suas ilustrações, seu formato ou vocabulário empregado, seja na concepção de leitura e de literatura. Vejam só, na seleção dos livros de literatura, os professores devem ter em mente os seguintes critérios. Identificar o fiel cumprimento do aspecto político-ideológico das leis educacionais nos livros para crianças e jovens. Verificar as diferentes concepções de leitura literária em face das diferentes leis educacionais de cada época. Analisar a coerência das imagens e da linguagem presentes nos livros em função dos parâmetros curriculares nacionais. E ainda temos os seguintes critérios. Identificar as diferentes imagens que um povo falante de língua portuguesa e pertencente a uma determinada cultura faz do outro e como essas relações são produzidas esteticamente. Verificar, no texto não verbal, se existe alguma manifestação de preconceito de qualquer natureza, pois tanto a LDB como todos os seus desdobramentos preconizam uma educação democrática e a construção de indivíduos conscientes das diferenças presentes na sociedade. E o que mais? Avaliar quais as oportunidades de construção do conhecimento
que a leitura de determinado livro pode oferecer, uma vez que a educação contemporânea abandona o aspecto conteudístico, privilegiando uma epistemologia centrada no aprender a aprender. Ok? Anotaram? Pessoal, vale a pena ressaltar a importância de termos um outro olhar para o trabalho com a literariedade, se quisermos formar um aluno crítico. Em lugar de provas e trabalhos vazios, o professor precisa avaliar o debate, a sensibilidade, a oralidade. Vejam só, é imprescindível dar voz à criança e ao adolescente, aceitar os textos que eles estão lendo, buscando e se identificando. Agora acompanhe. Não basta ler histórias politicamente corretas e terrivelmente chatas. Os livros têm que ter qualidade literária e trazer ilustrações bem feitas, afinal, eles servem como espelhos para a construção da identidade, principalmente a das crianças. Dessa forma, ao oferecer textos para os alunos, o professor deverá chamar a atenção sobre a diversidade humana, fazendo uma ligação entre as histórias e a própria comunidade escolar, onde há pessoas com características físicas diversas, modos de agir, pensar e se relacionar diferentes e que todas merecem respeito. Enfatizar que as diferenças podem favorecer a troca de experiência e, sobretudo, o crescimento da turma. Daí depreende-se a importância de trabalhar atividades que valorizem a diversidade humana presente no contexto escolar. Pessoal, um bom professor, com práticas de ensino abertas ao novo, faz toda a diferença na vida de uma criança. Concordam? Para formar leitores, é importante olhar para a história de leitura de cada aluno para que o ajudemos a construí-la, valorizando o literário infanto-juvenil que está despertando o prazer de ler e trazê-la para dentro da sala de aula. Ainda, o professor deve propor diferentes formas de leitura que se intercalem e se complementem, com a intenção de formar um mosaico das diferentes formas de manifestação cultural e social. Ler não é exclusividade da aula de língua portuguesa e literatura, e que é compromisso de todo professor fomentar o gosto pela leitura nos alunos, mas cabe ao professor de língua e literatura abrir os caminhos para o literário. A leitura literária, a ficção e a linguagem poética permitem ao indivíduo conhecer a si mesmo e ao outro. Por isso, a importância do trabalho com a diversidade em sala de aula. Acadêmicos e acadêmicas, é válido um retorno às narrativas, um mergulho na fantasia e no mito que tanto colaboram para a compreensão dos sentimentos e do mundo. O professor deve se tornar um companheiro de leituras do aluno, dispondo de um cardápio de obras em que misturam a aventura, o amadurecimento interior e a observação do contorno social. Por exemplo, o livro Bisa, Bia, Bisabel, de Ana Maria Machado, colabora para a criança entender o passado de sua família e consolidar sua identidade pessoal, quando não ética e social, como revelam Do Outro Lado Tem Segredos e Raul da Ferrugem Azul, da mesma autora. Além desses, outros títulos publicados colaboram para que a discussão sobre direitos humanos no dia a dia com as crianças se torne frequente, com histórias que vão muito além dos contos de fadas e histórias para dormir. Vamos ver mais um exemplo? A Esperança é uma menina que vende frutas, Henrita Das. Viajando de trem para uma cidade grande, uma garota sobe em seu beliche, silenciosa, mas com olhos que parecem dizer muitas coisas, e permanece ali, sem comida e companhia. É com essa recordação que Henrita Das inicia este livro, resultado de uma oficina de texto e ilustração que cursou em Chennai, na Índia. Como uma das mais importantes representantes da arte folclórica indiana, chamada Mithila, a artista aproveita esse espaço para falar sobre as dificuldades de uma infância pobre, a vida das mulheres na Índia,
a luta pela liberdade em uma sociedade patriarcal, entre outros assuntos que, de uma forma ou de outra, dizem respeito a todos nós. Através de belas palavras e imagens, ela apresenta a sua história e dissemina um pouco da esperança que parece acompanhar sua arte. Gostaram? Outro livro recomendado é Flicts, de Ziraldo. Em Flicts, Ziraldo conta a história de um mundo que é feito de cores, mas nenhuma é Flicts. Uma cor rara, frágil, triste, que procurou em vão por um amigo. Abandonada, Flicts olhou para longe, para o alto e subiu, e teve que sumir para finalmente encontrar-se. A história é linda, fica a dica. E para finalizarmos a aula, vamos a mais um poema de Pedro Bandeira. O nome do poema é Gente Demais, retirado da obra Cavalgando o Arco-Íris. Gente demais. Neste mundo existem 4 bilhões de pessoas. Quer dizer, existo eu e mais 3 bilhões 999 milhões 999 mil e 999 pessoas. Se eu não existisse, faria alguma falta? Acho que sim. É mais fácil dizer 4 bilhões. Então, é só por isso que eu existo? Para arredondar a conta? Se não fosse por isso, eu não faria falta? Acho que não, acho que sim. Para mim, eu faria. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!